Brasileiro procurado no Brasil por homicídio é preso pela Polícia de Imigração. Em Massachusetts, outro brasileiro é detido em flagrante por vender documentos falsos. Biblioteca de Somerville vai oferecer curso de inglês gratuito a imigrantes. Cassinos de Las Vegas planejam expansão no Brasil com legalização dos jogos. E procura por profissionais de audiovisual aumenta nos Estados Unidos, com brasileiros chamando atenção. Boa noite. Boa noite. A Polícia de Imigração de Boston prendeu um brasileiro foragido que é procurado no nosso país por homicídio culposo. Um homem de 29 anos estava vivendo em Massachusetts de forma ilegal e agora será deportado. Na foto divulgada pelo ICE, a imagem do rosto do brasileiro foi distorcida e o nome dele também não foi revelado. Em nota, as autoridades apenas disseram que se trata de um homem de 29 anos condenado por um homicídio culposo. Ele foi detido em Waltham. O ICE revelou alguns detalhes do caso dele. Disse que o brasileiro foi condenado em dezembro de 2018, depois de matar uma pessoa no trânsito. Na época, ele foi condenado na justiça a cumprir pena de prisão de 4 anos e 8 meses. Mas, segundo a Patrulha de Fronteira dos Estados Unidos, um mês antes da sua condenação, ele entrou no território norte-americano pela fronteira sul, através do Texas, de forma ilegal. Com isso, escapou dos olhos das autoridades, já que ainda não tinha pendência judicial em seu país de origem e conseguiu autorização para viver aqui enquanto aguardava o pedido de asilo. Desde então, o brasileiro morava ilegalmente nos Estados Unidos. Agora, ele será deportado e entregue às autoridades do nosso país. Ainda em Massachusetts, outro brasileiro foi preso, acusado de fraude e venda de documentos falsos para imigrantes de diferentes nacionalidades. Ele negociava Social Securities e Green Cards. O brasileiro foi descoberto depois que vendeu os documentos para policiais disfarçados. A notícia foi destaque no site do Gabinete de Inspeção da Administração do Social Security. Liene Tavares de Barros Júnior foi acusado de fraude por venda, produção, transferência e autenticação de documentos ilegais. O brasileiro, de 39 anos, mora em Woburn, em Massachusetts. Ele foi preso depois de negociar e vender números de previdência social e green cards falsos para policiais disfarçados. A primeira transação aconteceu em outubro e a segunda em dezembro do ano passado. Liene Tavares recebeu $500 e foi preso em flagrante. A Procuradoria de Massachusetts apresentou uma queixa formal. O brasileiro vai ser levado nos próximos dias para a primeira audiência, onde será marcada a data do julgamento. Se condenado, Liene Tavares pode pegar 15 anos de prisão e multa de cerca de $250 mil. Depois de cumprir a sentença, ele ainda pode ser deportado. No Colorado, milhares de pessoas se uniram para uma onda de protestos em frente a unidades do ICE, a Polícia de Imigração. A movimentação começou após as autoridades prenderem uma conhecida ativista dos direitos dos imigrantes na região. Jeanette Visguerra foi levada sob custódia após agentes a prenderem em um mercado onde ela trabalhava como caixa. Por seu trabalho com imigrantes, Jeanette já foi nomeada pela revista Time como uma das pessoas mais influentes do mundo. Ela veio do México para os Estados Unidos em 97, desde então está no país sem status. Nunca cometeu crimes, mas mesmo assim foi caçada pela imigração. Os manifestantes pedem a soltura dela e de outros imigrantes que estão no país sem status, não são criminosos e batalham para conseguir se regularizar enquanto trabalham e pagam seus impostos. Mudando de assunto, essa notícia para quem mora em Massachusetts e está se preparando para obter a cidadania norte-americana. A Biblioteca de Somerville está oferecendo curso de inglês preparatório de graça para os candidatos que estão no processo de naturalização. O curso já começou, tem duração de 10 semanas e vai durar até dia 21 de maio na Biblioteca Central de Somerville, em Massachusetts. As aulas serão terças e quartas-feiras, das 10 da manhã ao 12h30. E as vagas são limitadas. Para se inscrever no curso, precisa ter conhecimento básico de inglês, ser residente permanente há pelo menos 5 anos com Green Card ou estar casado com um cidadão americano há pelo menos 3 anos.
O programa é voltado para quem quer melhorar o domínio do inglês e se preparar para as etapas do processo de naturalização. Na programação, além do idioma, os alunos terão conhecimentos sobre história e governo dos Estados Unidos. Quem quiser participar, é bom correr porque as vagas são limitadas. Todas as informações você encontra no site da Biblioteca de Somerville, aqui em Massachusetts, ou pelo telefone 617-366-7684. A seguir, grupo monopolizava e vendia vagas de atendimento de DMV no sul da Flórida. E adolescentes ficam 24 horas perdidas em alto mar após terem prancha arrastada por correnteza. Américas no Ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Sendwave. Envie dinheiro para o Brasil sem taxas de envio. Aproveite $15 com o código promocional RECOR15 no seu primeiro envio. Ruth, repete comigo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Deixa seu like. E faz um comentário. Entendeu? Faz você também. Um susto na Flórida está servindo de alerta para os pais. É que 2 adolescentes desapareceram enquanto faziam stand-up paddle em uma praia. Elas foram arrastadas pelas correntes marítimas e pararam em alto mar, ficando desaparecidas até serem resgatadas pela guarda costeira. Avery e Eva estavam em cima da prancha de remo, se divertindo em uma praia de Gainesville, na Flórida, quando acabaram sendo arrastadas pela correnteza. As 2 amigas não conseguiram remar contra a maré e seus pedidos de socorro não foram ouvidos. Foi assim que as 2 simplesmente desapareceram. Elas ficaram sumidas por quase 24 horas, enquanto buscas eram realizadas. As famílias estavam desesperadas e perdendo as esperanças quando a guarda costeira norte-americana localizou as adolescentes de 16 anos em alto mar. We've seen a couple arms go up and kind of wave us down. They were so cold this morning they couldn't really stand up or anything, so we ran up there and Os socorristas que encontraram as jovens lembram que fazia muito frio quando elas foram encontradas e que as 2 mal conseguiam se mexer. As amigas estavam em cima da prancha inflável em uma região cercada por ostras afiadas. Elas estavam com pés e mãos cortados. Ambas foram resgatadas e levadas a um hospital em condições de hipotermia. Em Miami, conseguir um horário para obter ou renovar uma carteira de motorista virou um desafio. Mas não é apenas a alta demanda que tem dificultado a vida dos moradores. Agora, as fraudes são um problema, com pessoas burlando o sistema e cobrando até $250 para fazer agendamentos, o que deveria ser gratuito. Essa é uma cena recorrente no condado de Miami-Dade. Filas quilométricas em frente ao DMV, as agências do Departamento de Veículos Motorizados da Flórida. Para conseguir atendimento, tem até quem chegue ao prédio na madrugada, enfrentando horas de espera, na esperança de conseguir realizar um serviço por walk-in. Uma investigação descobriu um dos motivos que torna tão difícil conseguir um agendamento para atendimentos nos DMVs da região. Grupos de atravessadores estão monopolizando as vagas. Eles usam ferramentas online para pegar atendimentos disponíveis e depois revender eles ilegalmente para quem precisa de um serviço no DMV, mas não consegue uma vaga. O DMV de Miami-Dade anunciou que, diante das descobertas, está cancelando cerca de 1.000 agendamentos fraudulentos por dia e implementando novas medidas para evitar a fraude. Hoje, revender agendamentos não é crime, mas uma nova proposta de lei quer mudar isso. Se for aprovada, quem for flagrado vendendo ou promovendo esses serviços sem autorização pode pegar até 60 dias de prisão e pagar multa de $500. A lei que criminaliza a venda de agendamentos será votada no dia 1º de abril. Até lá, as autoridades recomendam que os solicitantes de serviços denunciem casos suspeitos. Um senador estadual pelo Minnesota foi preso, acusado de tentar marcar encontro com um adolescente para fins sexuais. Justin Eichhorn, de 40 anos, foi detido ontem após as autoridades realizarem uma operação de armadilha contra o político do Partido Republicano. A polícia de Bloomington disse que Justin já estava sendo investigado há um tempo por crimes sexuais contra menores de idade e que, para conseguir prendê-lo em flagrante, um agente se passou por um jovem de 16 anos.
Em um comunicado à imprensa, o Partido Republicano exigiu que Justin renuncie imediatamente. No Oriente Médio, dia de protestos e críticas à nova ofensiva de Israel ao Hamas, países vizinhos, ONU e familiares de reféns sequestrados condenaram os bombardeios. No campo de guerra, Israel ampliou os ataques e agora ordenou a entrada de tanques no enclave palestino. Os detalhes com Matias Brotero. O exército israelense voltou a realizar bombardeios e começou uma operação terrestre na faixa de Gaza. De acordo com as forças de defesa do país, o objetivo da ação é aumentar a zona de segurança entre o norte e o sul do território palestino. Autoridades de saúde em Gaza, que são controladas pelo Hamas, disseram que ao menos 436 pessoas morreram desde a retomada dos ataques. O ministro da Defesa, Israel Katz, disse que Israel vai agir com forças nunca vistas se os reféns não forem libertados e o grupo terrorista Hamas não for eliminado. Hoje, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu que o Irã pare de enviar ajuda militar aos Houthis, rebeldes do Iêmen. Donald Trump enviou uma carta ao líder do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, no início do mês. De acordo com o jornal americano Axios, o documento dá um prazo de 2 meses para que um acordo nuclear seja alcançado. Diz Kim, Matias Brotero, para o Américas no Ar. Depois do intervalo, cassinos de Las Vegas planejam expansão no Brasil com legalização dos jogos. E a gente explica por que o país corre risco da temida stagflation. O Fed, o Banco Central norte-americano, manteve um ritmo de cautela e decidiu deixar as taxas de juros no país inalteradas. Essa decisão foi considerada acertada pelos economistas porque reflete as incertezas econômicas atuais e está alinhada com as expectativas do mercado. O Fed manteve as taxas inalteradas entre 4,25% e 4,50%, mas indicou que novos cortes ainda poderiam acontecer este ano. A notícia animou a Bolsa Americana, que disparou. In support of our goals, today the Federal Open Market Committee decided to leave our policy interest rate unchanged. Mas o Banco Central americano chamou a atenção para risco da desaceleração no país. O comitê rebaixou a expectativa para crescimento econômico e ampliou a projeção para a inflação, em resposta aos possíveis impactos do tarifaço decretado pelo governo e pelo acentuado corte de gastos públicos, que podem abalar a confiança do consumidor e das empresas. As autoridades agora veem um crescimento econômico menor, com estimativa de 1,7% neste ano, e uma inflação anual maior, projetada em 2,8%. It is going to be very difficult to have a precise assessment of how much of inflation is coming from tariff. A preocupação do Federal Reserve é que o país esteja caminhando para a chamada stagflation, que é a combinação de uma inflação alta com uma economia fraca e estagnada, um termo que assombra os bancos centrais porque remonta à década de 70, quando o país enfrentava uma profunda recessão e, mesmo assim, tinha uma inflação altíssima. Se isso acontecer, o Fed pode ficar num dilema entre aumentar ou cortar as taxas de juros. As duas alternativas vão afetar os Estados Unidos de forma positiva e negativa. Será preciso escolher qual parte vai ser sacrificada. E nesse contexto, os economistas lembram que quem sempre paga a conta é o consumidor. Os grandes cassinos de Las Vegas, em Nevada, estão de olho no Brasil. Eles querem entrar no mercado de jogos e apostas que está sendo regularizado no nosso país. E o motivo é que os brasileiros são bons de gastar. Um levantamento apontou que eles estão entre os turistas que mais colocam dinheiro em jogo presencial nas cidades norte-americanas. Las Vegas respira entretenimento e apostas. A Comissão de Controle de Jogos do Estado de Nevada divulgou os relatórios financeiros do ano passado e os números comprovam. Só os serviços de jogos em Las Vegas faturaram 5,7 bilhões de dólares em 2024. E parte desse valor foi trazido pelos mais de 100 mil brasileiros que visitaram a cidade e deixaram aqui uma média de 3 mil dólares cada um. Isso mesmo, 300 milhões de dólares voaram do Brasil para Las Vegas. E é justamente por isso que os dois maiores grupos de cassinos aqui de Las Vegas, o MGM e o Caesars Palace, estão de olho nas discussões sobre a lei no Brasil.
A Confederação Nacional do Comércio divulgou um estudo dizendo que se os cassinos forem legalizados no Brasil, isso traria até 20 bilhões de reais aos cofres públicos por meio de impostos. Isso além de criar 1 milhão de empregos e injetar 100 bilhões de reais na economia todo ano. Mas especialistas também alertam sobre o risco para a saúde financeira da população. Estimativas oficiais mostram que quase 2 milhões de brasileiros entraram em inadimplência no ano passado por conta de apostas feitas nas bets online. Um norte-americano venceu a maratona de LA e com esse feito trouxe aos Estados Unidos um gostinho especial de vitória. É que desde 1994 a corrida não tinha um norte-americano como vencedor. Way to go, buddy! I'm so proud of you! Os gritos são de uma mãe orgulhosa. We're just there for the marathon. We're there just to cheer on her son. O filho dela, Matt Richman, se tornou um marco da competição. É o cara responsável por quebrar o jejum de 31 anos dos Estados Unidos, dando ao país o título da Maratona de Los Angeles pela primeira vez em décadas. E essa é só a segunda vez que Richman compete em uma maratona na vida. We make a U-turn with maybe a little bit more than 3 miles to go. Esse foi o momento em que Richman cruzou a linha de chegada em 2 horas, 7 minutos e 56 segundos. Morador de Elburn, em Illinois, agora o atleta é uma celebridade na pequena cidade, onde seu primeiro treinador não para de rasgar elogios. As an athlete here at Caneland, I mean, he was the best competitor we'd ever seen. A mãe de Richman diz que, apesar do feito, o filho não quer virar uma estrela. Diz que ele é um jovem humilde que só gosta de correr. The reporters are like, Matt, where's your medal? He pulls it out of his pocket. He's like, it's right here. A seguir, cidades do Texas, Novo México e Kansas são encobertas por tempestade de poeira. E procura por profissionais de audiovisual aumenta nos Estados Unidos, com brasileiros chamando a atenção. Américas no Ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteramericas.com e inscreva-se já. Sandwave. Envie dinheiro para o Brasil sem taxas de envio. Aproveite $15 com o código promocional RECOR15 no seu primeiro envio. Mais uma vez, cidades do Texas, Kansas e Novo México enfrentam condições extremas por causa de tempestades de areia. A nuvem de poeira que encobre regiões inteiras aumenta as internações hospitalares e as autoridades pedem que as pessoas evitem sair às ruas e usem máscara de proteção. As tempestades também tornaram a visibilidade limitada em muitas partes desses estados, provocando graves acidentes nas estradas. No Texas, 3 pessoas morreram. No Kansas, uma batida impressionante chocou os moradores. 50 veículos se envolveram em um mega engavetamento que deixou 8 pessoas mortas. O Serviço Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de emergência para a tempestade de poeira. Ainda não há previsão de retorno à normalidade. Agora é a hora da previsão do tempo. Vamos para o nosso telão checar as temperaturas previstas. Em Boston, amanhã, mínima de 44. Vai chover com trovoada em Washington e também em Norfolk, onde a mínima chega a 43. Em Atlanta, sol entre nuvens. Na Flórida, bastante sol na faixa da costa leste. Já em Tampa, previsão de tempo encoberto com pancada de chuva isolada. Em Houston, mínima de 46, sol entre nuvens. Sol já brilha forte em San Antônio, com máxima de 74 nessa área, mínima de 44. El Paso permanece sol brilhando, calor, máxima de 72, mínima de 45. Albuquerque não tem previsão de nuvens ao longo do dia, máxima de 61. Phoenix, a gente segue com o mesmo cenário, com máxima de 81, bastante calor nessa área. Las Vegas, Los Angeles, também sol brilhando o dia inteiro. Já em São Francisco, a gente tem tempo encoberto, com mínima de 46, máxima de 60 graus. Agora a gente fala do fim de um drama. Depois de 9 meses presos no espaço, os astronautas retornaram à Terra com sucesso. Foi a missão mais desafiadora da história recente da NASA. Agora começa outra etapa difícil, a da reabilitação. And splashdown, Crew 9 back on Earth. Os astronautas Butch Wilmore e Sunita Williams pousaram com sucesso na costa do México, junto com outros 2 astronautas, encerrando uma das mais desafiadoras missões da história recente. A NASA comemorou o feito. 。
Os 2 astronautas, que deveriam passar apenas 8 dias na ISS, acabaram permanecendo 9 meses presos por causa de problemas técnicos com a cápsula da Boeing. Tanto tempo em gravidade zero, o corpo acaba sofrendo transformações, e isso pode ter consequências no sistema físico, no DNA e até no coração. Por isso, agora os 2 vão passar por exames médicos e um período de readaptação à gravidade, como se fosse uma fisioterapia para funções motoras, massa óssea, equilíbrio e força muscular. A expectativa é que o processo demore 45 dias, que pode ser estendido. A NASA garante que os efeitos da gravidade zero são reversíveis. A gente fala nesse momento do mercado audiovisual nos Estados Unidos, que está em expansão e é uma ótima oportunidade para os brasileiros. E que muitos artistas que vêm do nosso país para fazer turnê por aqui estão em busca de profissionais que falam português e que já vivem nos Estados Unidos. A indústria de mídia e entretenimento nos Estados Unidos é a maior do mundo. Movimentando 649 bilhões de dólares por ano, ela representa 23% da indústria global e inclui filmes, programas de televisão e comerciais, conteúdo de streaming, gravações de música e áudio, entre outros. Esse gigante emprega quase 35 mil trabalhadores no país e ainda assim enfrenta escassez de mão de obra nos dias de hoje. De acordo com o Departamento de Trabalho e Estatísticas, existem cerca de 16.731 vagas em aberto para profissionais de audiovisual no país, com cidades como Nova York, Los Angeles e Miami liderando em números de oportunidades. E a média salarial para técnicos de áudio e vídeo não é nada mal, aproximadamente $51.640 por ano. O número de profissionais brasileiros também que imigraram para cá estão nessas ofertas dos seus serviços também aumentaram consideravelmente. Com mais de 30 anos de carreira e colaboração com diversos ícones da música brasileira, o técnico de som Adilson Soares percebeu que essa escassez de mão de obra não afeta somente o mercado norte-americano. Os melhores técnicos do mundo estão aqui, mas aqui é um mercado muito grande, né? Então falta profissionais qualificados, sim, tanto aqui como no Brasil. A grande demanda por profissionais especializados se transformou em oportunidade de ouro. Além da busca por trabalhadores no mercado interno, muitos artistas que fazem turnê internacional estão preferindo contratar técnicos de áudio e vídeo aqui, ao invés de trazer uma equipe completa de outros países. E para os artistas brasileiros, ter alguém que fale português é um plus. Principalmente por causa da língua, né? Porque a maioria que vem não fala inglês, então a maioria das empresas que atendem aqui brasileiros são empresas americanas. Então tem essa demanda, né, da procura, né, de técnicos de áudio, de técnico de iluminação. Então eles têm toda essa redução de custo, né, deles, né, de trazer alguém e essa pessoa já está aqui para atender eles, né? Não só para profissionais dessa área técnica, mas outros profissionais técnicos também são desejados aqui. E é claro que é possível chegar a um green card através de uma profissão técnica. Então, a expansão está aí para quem desejar, principalmente nesse governo do Donald Trump. E o Jornal Américas no Ar de hoje está terminando. A gente espera vocês novamente amanhã e você segue agora com mais um capítulo de O Rico e Lázaro. Boa noite. Boa noite, gente.